Quais aí seriam as principais, quais skills que você veria desse profissional hoje, atualmente, e o que os recrutadores das empresas de tecnologia hoje estão buscando, Matheus, junto com as skills ali desse profissional? Ah, legal. Por exemplo, focando na minha área, né? Na área hoje de segurança, o que que seria as skills que eu considero assim essenciais? Boa capacidade de comunicação, uma boa capacidade analítica também, proatividade, criatividade. A gente acha que ser criativo é coisa mais de artista, né? Mas cada vez mais o mercado de tecnologia ele busca esse tipo de profissional também, que seja criativo, que saiba inovar ali para resolver um determinado problema. Gostar de aprender, isso é determinante. A gente precisa aprender, gostar de aprender realmente, gostar de estar ali sempre aprendendo, sempre buscando informação. E também ser bom nas outras sub-áreas, né, da TI. Hoje eu observo que o pessoal que sabe fazer assim, eu não digo que seja um profissional genérico, tá? Mas um profissional que entenda um pouco de cada área é um profissional que é muito bem visto hoje. Então, se o Renato ele é especialista em vendas e ele entende um pouquinho de outras áreas do marketing, outras áreas da TI, ele vai ser um profissional mais bem visto, né? Porque você consegue ali, é o que a gente chama hoje no mercado de equipe multidisciplinar. Você tem os especialistas, mas esses especialistas eles sabem também, eles entendem minimamente do que cada outra pessoa do integrante da equipe faz. Então, por exemplo, tem o profissional de banco de dados, que ele é especialista em banco de dados, em gerenciar dados, né? Mas eles entendem um pouco do meu trabalho, eles entendem como é que eu faço, qual é o meu dia a dia enquanto profissional de segurança da informação. E eu, enquanto profissional de segurança da informação, eu entendo o que o DevOps faz, eu entendo um pouco do que o programador faz, né? Enfim, então se acontecer algum tipo de problema, com um time multidisciplinar, a gente consegue ali sair do outro lado, simplesmente por entender, né? Que cada um faz entender um pouco, saber fazer um código, saber mexer um pouquinho em banco de dados. E o cara de banco de dados sabe mexer um pouquinho nas ferramentas que eu uso para poder monitorar, para poder fazer um pen test, enfim. É bem isso. E os recrutadores, eles buscam isso que eu te falei, né? Comunicação, por exemplo, o profissional de tecnologia antes, né, ele tem um estereótipo de ser aquele cara retraído, aquele cara que não comunica, aquele cara que fica lá no quartinho, trancado no quarto, né, só programando, e não tem muitas skills assim de comunicação, de habilidades sociais, né, de saber se comunicar, enfim. Mas hoje o mercado ele busca cada vez mais pessoas que saibam se comunicar, que não tenham vergonha, né, de expor suas ideias, de participar de uma reunião ali, enfim. Esse dinamismo que ocorre hoje no mercado é o que os profissionais hoje estão buscando também, né, os recrutadores. E cada vez mais, Renato, o pessoal busca por essas habilidades de habilidades interpessoais, tá? De você saber trabalhar em equipe, ser responsável, ser proativo. Inclusive, conversando com alguns colegas recrutadores, eles acham até, às vezes, mais relevante essa capacidade, essas habilidades interpessoais do que as próprias habilidades, né, técnicas. Porque a habilidade técnica, querendo ou não, você pode adquirir, né? Você pode ir lá treinar, fazer um curso, estudar. As habilidades interpessoais, elas são um pouco mais complicadas. Então, não é qualquer treinamento que vai fazer você ser, por exemplo, um cara mais comunicativo, um cara menos inibido, né? Então é isso que o pessoal busca hoje. Pô, curioso até assim, dois pontos bem curiosos. Primeiro, a questão de todo mundo imagina que o cara técnico, né? Que as empresas estão procurando inicialmente nele a parte analítica, a parte técnica. E, Sim, e você não é a primeira pessoa, assim, eu converso com o mercado, todos os recrutadores falando que buscando comunicação, né? sim, Que, sim, total. que acabou aquele estereótipo de o profissional técnico ser aquele que não fala com ninguém. Acho que até quase existe ainda, né, Matheus? É, Mas mas bem menos. bem menos. E assim, Renato,
com esse trabalho, com essa vida mais home office, né? Então essa parte de comunicação ela se tornou ainda mais necessária. Você não tem mais aquele contato físico, né? Que você vai, vamos tomar um café ali, vamos conversar. Então, saber o momento certo para chamar a pessoa numa reunião, para fazer essa proatividade, essa coisa de autogerenciamento, tudo isso ganhou ainda mais importância, né? No mundo do home office, no mundo do trabalho remoto. E é isso, eu acho que isso contribuiu muito para essa supervalorização dessas habilidades. É engraçado como que a partir do momento que a gente passou a atuar home office, né? Acho que a gente percebeu mais do que nunca que o autogerenciamento é fundamental, né? Mas acho que todo mundo acabava muito dependente de ter um gerente, um gestor ali. Não que ele não seja importante ainda, mas todo mundo ficava meio dependente do gestor às vezes para dar. E hoje todo mundo acabou percebendo que, peraí, eu preciso me gerenciar também, né? Isso. E tipo assim, o que eu observo também, né? Eu já trabalhei presencial, então dá para você ter uma média, né? Assim, entender um pouco as diferenças. Por exemplo, hoje no home office, eu sei o que eu preciso fazer na semana. Então, eu tenho uma semana e eu sei o que eu preciso fazer, o que eu preciso resolver, o que eu preciso entregar. O meu gerente, na condição de gerente, ele não fica, e aí, Matheus, você já fez? Como é que tá? E aí? O que ele pede? Ele pede para que se eu tiver algum tipo de bloqueio, eu tenha a proatividade de procurar ele, ou procurar alguém que tenha mais experiência para poder me ajudar, ou uma pessoa de outro time, enfim. Para não ficar travado, né? Mas o meu gerente, enquanto líder, ele não fica no meu pé querendo saber qual é a porcentagem que tá o trabalho, enfim. Ele te deixa livre, né? E essa liberdade, ela pode ser perigosa, porque essa liberdade toda te deixa, assim, às vezes um pouco mais... como é que eu posso dizer? Pouco mais tranquilo, relaxado. Relaxado demais. Então é isso. Aí é por isso que eles valorizam tanto essas habilidades interpessoais, né? De autogerenciamento, de você ser proativo, de você buscar se comunicar. Porque se você não tiver isso, acaba que suas entregas vão ser bem comprometidas. Verdade. E outro ponto também curioso que você tocou, eu até sempre compartilho aqui no canal, que eu acho importante, até mais do que só na tecnologia, em qualquer área, né? Esse profissional multidisciplinar, digamos assim, né? Que entende de várias áreas. Hoje em dia, falando mais do que eu, da minha realidade, por exemplo, não adianta só saber vender, tem que saber o que acontece no marketing, tem que saber uma ferramenta como editar um vídeo, tem que entender um pouquinho de designer, de criação de conteúdo, né? Imagina um profissional que entende só uma parte do processo, a empresa não é um time, está travado, né? Imagina, por exemplo, mais ainda no processo de cibersegurança ou de uma programação, por exemplo.